Sejam bem-vindos a mais um episódio de Raiz Informativa, o primeiro e único podcast canábico do Espírito Santo, onde eu, Litsa Aone, advogada e ativista, e eu, Cíntia Valadão, médica especializada em psiquiatria e medicina do canabinoide, trazemos informação sem tabu sobre a planta. E hoje estamos com uma convidada aqui especial, a Luísa Drummond Cerqueira. Tudo bem, Luísa? Tudo jóia, bom Seja dia. bem-vinda. Obrigada. A Luísa ela é advogada criminalista com atuação em casos de repercussão internacional. Bacana. Juíza leiga pelo TJS, ex-assessora de juiz no estado da Bahia e do Espírito Santo, pós-graduada em Direito e Processo Penal e Investigação Criminal e Psicologia Forense e Marketing Jurídico. Presidente da Comissão de Marketing Jurídico e coordenadora de comissões da 12ª Subseção da OAB Espírito Santo, mentora de advogados e idealizadora do evento Sua Jornada no Marketing Jurídico. E paciente de cannabis agora também, né, Luísa? Há 4 meses. Exatamente. Seja bem-vinda. E como sempre, nós vamos falar então dos nossos apoiadores aqui do podcast. Primeiramente, a Paranauê Studios, que nos apoia com esse espaço incrível para a gente estar fazendo esse episódio. E também a Marcela da Hemp Art, que faz essas esculturas lindas, maravilhosas, para a gente deixar bem ilustrativo aqui as nossas conversas. E vamos para a primeira pergunta, que é como a cannabis entrou na sua vida? Olá, pessoal. Queria primeiramente agradecer o convite das doutoras. Estou muito feliz de estar aqui, muito grata. Primeira vez que eu participo de um podcast, estou super animada. Se eu falar igual a Maritaca, vocês vão me cortando aí. E é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Na verdade, meus familiares, pessoas que convivem comigo, sabem já que eu estou fazendo esse tratamento há 4 meses, mas nas redes sociais, agora que eu vou falar sobre isso pela primeira vez. Então, queria agradecer também a oportunidade de trazer um debate mais completo para eu começar a introduzir também esse assunto com as pessoas que me seguem, que me acompanham. Então, vou fazer uma gradação, assim, Eu já tinha te adiantado um pouquinho, né, Litsa, como que eu tratava sobre isso, o que eu pensava sobre isso desde a minha infância, como que foi mudando a mentalidade a partir do meu amadurecimento mesmo, enquanto pessoa, né? Como que isso foi mudando na minha vida e até hoje que eu comecei a fazer o tratamento, que realmente eu vi diante disso a necessidade, né, do tratamento. Então, na minha infância, eu cresci cercada de familiares, de pessoas que faziam uso recreativo de forma desmedida, acompanhada, associada ao álcool, às vezes até a outros narcóticos. Então, eu vi aquele lado que a maioria da sociedade vê, que é o lado ruim mesmo disso, né? Então, com as consequências que vocês já sabem quais são. Então, e eu desde nova, eu não fui aquela adolescente curiosa, eu era, né, já tinha ali um preconceito, um estereótipo do maconheiro na minha cabeça devido a essa relação. Então, quando que isso começou a mudar? Eu comecei a fazer faculdade de Direito. Em 2018, eu tinha que apresentar meu TCC. E eu comecei a pesquisar temas em alta para ver qual tema que eu falaria. E aí tava lá tema em alta. Descriminalização da maconha para uso medicinal. Falei, vou falar sobre isso. Achei lindo o Você tema. fez sobre isso? Falei, Nossa! vou falar. Eu já estava fazendo Eu não direito, já era sabia. mais adultinha, né? Então, Legal. não, só que aí você vai ver. E aí eu procurei o delegado Fábio Pedroto, que esteve aqui no podcast. Eu vi Legal. que esteve aqui, ele me dava aula. E ele já era delegado nessa época e ele já era a favor da descriminalização. Então, eu procurei ele, falei, vou fazer sobre isso, não, não, não. Comecei a estudar e comecei a redigir o TCC. Não fluiu. Eu não acreditava naquilo que eu estava escrevendo. Eu não tinha aquele feeling, aquela sensibilidade de conseguir estudar, internalizar para desenvolver o trabalho. Eu larguei de mão, fui para um tema de direito de família, falei, eu não vou escrever sobre isso não. E eu sentia que eu não acreditava naquilo que eu estava escrevendo. Aí tá.
me formei, fui assessora de juiz de vara criminal, né? Então a minha mentalidade continuava Fechada, comprimidinha, né? fechadinha Aham. em relação a isso. Quando eu vim para a advocacia, eu comecei a ter um outro contato, uma outra percepção, né, enquanto advogada criminalista. Comecei a ver um lado social diferente, comecei a entender um pouco mais sobre isso. Minha mentalidade foi mudando um pouquinho. Só que em janeiro desse ano, me estourou uma gastrite terrível. E eu, sagitariana, extremamente ansiosa, com pensamento muito acelerado. Então, gastrite, enxaqueca, um sono de má qualidade. Fui para um psiquiatra para pedir socorro, pedir ajuda. E o que que ele me receitou? Canabidiol, Cannabis. cannabis. E eu falei, gente, não, eu topo. Minha cabeça já tava melhorzinha, né? Um pouco mais madura, né? Já não era aquela cabeça né, daquele preconceito. Ainda tinha um pouco disso, mas já era mais mitigado, E tem digamos um assim. agravante que você está bem no interior do estado, né? Então, essa mentalidade mais fechada no interior é muito difícil a gente se soltar dela, porque todo mundo pensa assim. Então, você vira um Exatamente. peixe fora d'água, né? Praticamente. Exatamente. Só que eu topei de tomar, fazer o tratamento e realmente mudou a minha vida. Eu falei com o Litz, eu falei, gente, mas é um negócio milagroso, porque resolveu tantos problemas que eu tinha que às vezes eu converso com outras pessoas sobre isso e elas não acreditam. Então me trouxe muita qualidade de vida. Em tão pouco tempo eu tive uma transição de mentalidade muito grande. Eu nunca mais precisei tomar remédio para enxaqueca. A enxaqueca acabou. Não tive mais gastrite. Meu sono melhorou muito. Meu cortisol que vivia alto, porque eu sou extremamente estressada. Né? Então, eu sou advogada criminalista, sou juíza leiga, eu sou mentora, tenho as redes sociais, dou curso também para outros advogados. Então, são muitas funções. E eu falava com o meu médico que tava com dificuldade de me concentrar em uma coisa só. Eu chegava para trabalhar, meu pico de produção é de manhã, então 6:30 da manhã eu estou no escritório, abrindo 3 telas. Aqui eu faço uma sentença, aqui eu faço uma peça, aqui eu estou pensando no conteúdo que eu vou produzir e não consegui me concentrar. Então, o que o Cannabidiol fez? Ele começou a me trazer uma clareza, um relaxamento, que antes eu vivia sempre naquele estresse, né, naquele pico de que eu vou explodir a qualquer momento. E eu consegui ter esse discernimento de começar as tarefas, terminar uma, começar outra. Então, realmente, mudou muito a minha realidade, minha percepção. E é essa que eu É, tenho para contar para vocês. eu costumo falar que a cannabis ela tem esse poder de pegar a confusão mental da gente, porque a gente está, né, multitarefas, mulher então, né, tem que cuidar da Sim, casa, dos filhos, do marido e trabalhar. A gente é multitarefas, então a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e está tudo ali bagunçado na nossa mente. TDAH, então, né, como eu, pior ainda. Aí, a cannabis, ela é como se pegasse cada coisinha e guardasse na gaveta. É como se tivesse um armário cheio de roupa bagunçada e você pegasse, não, vou botar aqui as meias, aqui as calcinhas, aqui as camisas, né? Pegasse cada coisinha e guardasse, organizasse nas gavetinhas. Essa ideia que a cannabis me trouxe quando eu comecei a é tratar. exatamente isso. Eu fiquei mais produtiva porque eu passei a ter mais clareza das funções que eu tinha que executar. Isso é muito interessante, porque É. acho que só quem toma, né, começa, caramba, a ter Uhum. essa percepção, assim, que melhora muito a produtividade, é a função executiva, né? Sim, exatamente. E é muito importante essa função de vocês, né? Isso que vocês se propuseram a fazer, para trazer essa informação, porque é um medicamento, né? Então, existe um tabu hoje ainda muito, muito grande, muito enraizado. Então, assim como a Luísa de uns anos atrás, a Luísa de 2018, que não conseguiu fazer o TCC, tem muitas por aí. E inclusive o perfil da Litsa mesmo ele traz muita informação e traz muita
muita clareza, e a gente precisa realmente divulgar, porque é um instrumento, né, certeza. que está ali à disposição, né? Então, eu tentei fazer uso de medicamento controlado já por 2 vezes e não consegui dar andamento, achei os efeitos colaterais muito ruins, agressivos. Quase piores do que o problema que você tá levando para tratar, né? As Exatamente. interações medicamentosas também, né? Exatamente. Então, me trouxe efeitos colaterais muito ruins. O canabidiol, eu praticamente não vi efeito colateral. Eu senti que eu aumentei um pouquinho a minha alimentação. Então, às vezes nem tá tão associado à substância, mas também a qualidade de vida que ela vai se ajeitando, você vai comendo melhor. Então, eu foi isso que eu tive de efeito colateral, digamos assim. Uhum. E não tive outra coisa. Agora, os outros medicamentos, gente, você parecia que sua alma tá sendo sugada. Então, se a gente puder trazer informação e, né, ter a divulgação dessas informações para que outras pessoas tenham acesso e que o governo facilite esse acesso também, pelo amor de Com Deus, certeza. eu tenho certeza que a gente vai mudar muito aí a realidade de muitas famílias, né? E depoimentos como o seu são extremamente importantes, porque às vezes tem lugares que eu não consigo chegar, porque eu sou Com muito certeza. ativista, muito militante, tem gente que não para me ouvir. Mas você, como uma pessoa que, eu vou usar uma palavra aqui, que era careta, e agora Extremamente. você traz esse depoimento, você atinge pessoas que, como você também são que eram como você era, né? E aí você consegue acessar essas pessoas que você também pensava daquela forma. Então a pessoa por que que ela mudou? Deixa eu ouvir essa pessoa. Então, depoimentos como o seu são muito importantes também para chegar onde às vezes a gente não consegue, né? Isso aí. Então, essa que é a ideia também do podcast, a gente trazer as personalidades. E aí, eu Verdade. vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado do direito e vou te fazer a próxima pergunta, que é qual que é a sua principal crítica à lei de drogas, enquanto advogada criminalista, trabalhando com isso já há alguns anos? Uhum. É difícil eu falar, Litz, a principal Tem crítica, várias, né? porque eu tenho muitas críticas. Se Pode eu, fazer as se três eu melhores. começar a falar, eu vou falar só sobre isso, mas vamos lá. A gente tem uma lei muito proibicionista, né? A gente tem uma lei que hoje eu enxergo que é uma legislação que não atende ao social, né? Então a gente tem uma lei muito rígida, que prende o preto, prende o pobre, né? E eu vejo isso realmente quando eu era assessora de juiz ali, né? Trabalhando no judiciário. E piorou muito. Quando eu passei para advocacia criminal, né, verificando ali essas realidades, né, tendo mais acesso a essas realidades. Então, a gente tem uma lei que prende muito, a gente tem um preceito secundário, né, que define ali as penas muito altas. A gente tem um judiciário que a gente precisa de HC né, para tentar uma soltura. A gente tem uma legislação que não diferencia ainda o usuário do traficante. Mesmo com a descriminalização, eles ainda deixaram em aberto, né? Exatamente. Então, eu acho que muitas vezes também piorou esse quantitativo. Ainda a gente vai ter muito problema ainda com isso. Então, as críticas são várias, né? E aí, aquele que tem acesso ao advogado consegue, né, mostrar através das provas, né, de instrução probatória, consegue fazer um caminho, às vezes, até as instâncias superiores, né? De uma forma mais fácil, só que o pobre, ele não tem esse acesso. Então, a gente tem uma polícia muito violenta. Então, são várias críticas, né? Porque se a gente for parar para pensar, a gente não tem um Vou judiciário falar assim, quais são que os elogios? acolhe. Então, as críticas são várias. Eu acho muito duro, acho que a proibição, né, traz uma guerra da Desnecessária, né? traficância. Que é muito mais letal do que o efeito da própria droga que eles estão tentando Exatamente, proibir, né? Aham. exatamente. Muito complicado. Então, quando a gente para pensar, é uma lei, né, a Lei 11.343, que não atende ao social, não atende a essa realidade.
Então, a gente precisa parar para pensar, raciocinar muito sobre isso. Inclusive, o legislador, na hora de redigir, porque, né, o legislador vai redigir ali o que que é o crime, qual que é o preceito secundário, qual que é a pena. A gente tem uma pena hoje de 5 a 15 anos no tráfico. A gente tem dias multa altíssimos, então já puxando o gancho para a dosimetria, que é a área que eu mais atuo, a lei de drogas, ela traz pena mínima para o tráfico de 500 dias multa. Os crimes comuns do Código Penal, a pena mínima de multa são 10 dias multa, de 10 a 360. Caramba. E quanto que é um dia multa? Então, aí vai, né, do salário mínimo, se a gente for parar para calcular quanto que dá dias multa mínimo ali no tráfico, a gente vê boletos assim de 30, 50, 100, 200 mil reais. É Então, mais caro que a defesa, né? Às vezes. exatamente. Não, muito mais caro. Então, é, isso tudo faz muita diferença, né? Se a gente for parar para pensar. Então, a associação ao tráfico vai para 800 dias multa. Então, a gente tem uma lei que a lei de drogas, eu critico ela de ponta a ponta. Então, se eu for trazer tudo para vocês. Exatamente. A gente tem uma legislação que discrimina até da investigação, E o que né? que acontece se a pessoa não tem o dinheiro para pagar os dias multa? Então, porque a multa, diferente da prestação pecuniária, é uma pena, né? Então, não é, por exemplo, igual uma prestação pecuniária, é uma pena. Uhum. Então, vai para suja o nome, né? Vai para inscrição ativa. Entendi. Então, a gente tem uma lei que discrimina até no momento do cálculo de pena, quando a gente traz Voltando um passo atrás, explica também para o Uhum. pessoal o que que é a dosimetria, né? Que eu acho que Tá, muita gente não vamos, com sabe. certeza. Quando uma pessoa é processada, é declarada, né, culpada, ela vai, a partir do dispositivo, né, que julgou procedente, por exemplo, a pretensão punitiva estatal, e decretou realmente que aquela pessoa cometeu aquele crime, começa a segunda fase da sentença penal, que é a fase dosimétrica. Então, começa o cálculo de pena. Esse cálculo de pena, ele funciona em 3 fases. Então, a gente tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. E essa pena precisa atender, né, segundo o princípio da individualização da pena, que é um direito constitucional que nós temos, né, a critérios objetivos e subjetivos do agente que cometeu aquele crime e do crime em si, do fato típico. Então, a gente precisa ter um cálculo de pena que atenda às nossas características pessoais. Então, o que a primeira fase ela traz? Que o juiz atenderá a motivação do crime, a culpabilidade, mas também atenderá a conduta social daquele sujeito, a personalidade daquele sujeito. Então, a gente precisa fazer prova, né, enquanto defesa, do que é a Litza, além do crime que ela cometeu. Então, ela é advogada, ela é filha, ela é uma boa pessoa, ela é uma pessoa calma. Aconteceu aquele fato, mas pode ser isolado na vida dela, né? Mas ela é uma pessoa que é uma pessoa boa, caridosa, que faz muito bem à sociedade, os vizinhos gostam dela, né? É uma pessoa que está ali engajada nos movimentos sociais daquela comunidade. Então, isso a gente precisa ter nesse cálculo de pena. E a gente praticamente não vê isso. Sabe o que a gente vê? Sabe o que eu já vi em muitos processos de tráfico de drogas? Valoração negativa, né? Que cada valoração negativa que a gente chama vai aumentando a pena que aquela pessoa vai cumprir. Sabe o que eu vejo? Em vez dela atender, o juiz atender a conduta daquela pessoa na sociedade, fora do crime, a gente vê remetendo ao próprio crime e trazendo que a conduta social é negativa porque Porque o crime é escolheu. abominável. Não, olha só o que eu já vi, que eu tô recorrendo até hoje. Que a conduta social é negativa porque aquela pessoa escolheu traficar drogas ao invés de ter um emprego. CLT. Um emprego comum, um emprego lícito, um emprego que a sociedade entende ali
Só que a conduta social não tem nada a ver com o crime, né? Tem a ver com o que aquela pessoa é. Às vezes, realmente, ele cometeu aquele crime, mas é uma pessoa que, fora daquilo ali, é uma pessoa excelente, que ajuda, que se coloca à disposição. E aí, é uma questão totalmente discriminatória. Hoje eu Com tô lá no certeza. STF tentando tirar esse aumento de cálculo de pena por conta de um cálculo de pena discriminatório. Baseado na... Numa percepção No pessoal, preconceito. num preconceito. E eu gosto de trazer isso também, porque às vezes a gente fala assim, o tráfico é um crime horrível. Gente, o tráfico é um comércio que uma pessoa compra algo, uma pessoa vende algo que a outra quer comprar. Não tem Isso aí. violência no tráfico. O tráfico não é um crime violento. O que é violento é o movimento, né? A associação para o tráfico, o porte de arma, o assassinato, que são crimes independentes. Isso tem violência, são crimes hediondos. Agora, quando você cria uma fantasia, um pânico moral de que o tráfico é o pior problema da sociedade, e, na verdade, o tráfico é um comércio que foi escolhido politicamente criminalizar esse comércio, É uma histeria coletiva. é uma histeria coletiva, porque, de fato, acontece isso, né? Eles colocam, porque o tráfico é um crime horrível, então a pena tem que ser a mais alta possível. Peraí, gente, vamos... Pô, aí às vezes um cara que vendeu uma substância que o outro queria comprar, e eu não estou dizendo que ele não está errado, porque de acordo com a lei ele está errado, mas você coloca isso acima de um cara que estuprou alguém, por exemplo. Pega uma pena às vezes maior do que um estupro, às vezes maior do que um assassinato. Isso é completamente desproporcional, assim, na minha visão, né? Eu entendo, assim, também essa desproporcionalidade, por isso que eu trago essa crítica. E eu entendo, assim, que muita coisa precisa mudar, né? A gente precisa pensar em todas essas nuances. A gente vem de uma sociedade com racismo estrutural muito enraizado, e eu acho que essa discrepância, Lídia, que você traz, de um crime de estupro para um crime, né, um crime de estupro de vulnerável, para um crime de tráfico, e a gente traz essa discrepância de pena, de tudo, por conta dessas do que a sociedade traz, porque o legislativo nada mais é do que os nossos representantes, E né? aí o povo tem que Precisa saber mudar a votar mentalidade. também, né? Porque vai votar em político Isso. populista, que vai ficar colocando lei lá, que às vezes já existe uma lei para aquilo, ele vai protocolar uma outra lei que fala da mesma coisa, com outra linguagem. Ai, nossa, o cara tá trabalhando. Ai, gente, pelo amor de Deus, vamos estudar um pouco. Aí, o que eu entendo também? Que a gente, na hora de votar, eu falo muito nisso nos meus cursos de dosimetria de pena. A gente precisa ter, né, eleger candidatos que tenham não só uma mentalidade do social, mas uma mentalidade, né, que atenda realidades, mas também que tenha conhecimento técnico para aquilo. Porque é aí que a gente vê as discrepâncias. Então, se a gente pega alguém que não tem, por exemplo, o que é excelente? Médico, contador, porque a gente vai passar, o legislativo também tem a fiscalização né, do poder executivo, advogados. Então, pessoas que tenham esse entendimento, esse conhecimento técnico, para não ter essa discrepância, né? E sim, realmente, o tráfico, tudo que a gente vê em volta dele, né? Então, homicídio decorrente da traficância, porte de arma, às vezes de uso restrito, proibido, permitido, em volta disso, por conta desse proibicionismo. Então, se o Estado ele tomar para si essa competência, tratar como um comércio e também pensar que, né, não só em quem tem dinheiro, né, também viabilizar isso de forma tributária, a gente vai resolver muitos problemas, né? Porque criminalizar algo, Não né? impede ninguém de comprar, né? E aí o Estado, ele também não vai ter esse controle. E aí a gente vai ver a violência em torno E aí você dá mais disso. dinheiro, e o dinheiro move o mundo para a criminalidade, porque um dinheiro que poderia estar virando tributo, né, fica todo pro tráfico. Exatamente. Então, fica Então ele difícil. precisa pegar essa responsabilidade para ele, né? Eu acredito,
Assim como tudo que a gente vai criminalizar, porque outras áreas do direito penal, como civil, empresarial, tributário, podem cuidar de questões. O que vem para o direito penal? É a intervenção mínima, né? Aquilo que as outras áreas não conseguem Não resolver, dão né? conta de resolver. Exatamente. Aí você vai criminalizar, né? E o que hoje o judiciário tem feito? E o legislativo também. Então, criminaliza muitas condutas, não dão conta. O judiciário prende, porque a prisão preventiva hoje é a regra, não é a exceção, né? Na prática, né? Constitucionalmente é uma coisa na teoria e na prática é outra. Então, joga todo mundo na cadeia, todo mundo vai pra cadeia, vira PhD nos crimes e outros crimes. São cooptados pelas facções, né? Que Exatamente. foram criadas dentro dos presídios, importante lembrar. Isso aí. E aí a gente tira essa função. Ah, a função é né, Ressocializar, esquece, né? ressocializar. A gente não consegue ressocializar porque a gente tem presídio sobrecarregado, porque Desumaniza a pessoa. isso enfim. aí, exatamente. Então a gente tem muitos problemas, né? Que eu Sai de acho lá que a direto pro CAPS, descriminalização né? resolve. Não, se fosse pro CAPS Tava ainda bom tava ainda, sai ótimo. de lá direto Não, volta pro pra outra crime, coisa da volta esquema lá do... volta PhD em todos os Exatamente. crimes. Pois é. É isso aí. Puxando um gancho, então, eu vou te pedir para contar pra gente algum caso seu que te marcou, que você entenda que seja legal trazer aqui para as pessoas. Vou falar de 2 casos, já trouxe esse que eu falei que eu tô recorrendo, né, da conduta social discriminatória. Eu tô com um caso agora de um rapaz que vai puxar esse gancho do que a gente tá conversando, de um rapaz que estava em frente a uma distribuidora de bebidas, sentado, e foi preso. Sem nenhuma droga, sem nada, sem uma atitude suspeita, sem nada. O que está no processo? Que o serviço de inteligência da PM visualizou um sujeito praticando a traficância e que a cor da pele dele era negra e ele estava com uma camisa branca, com um short que tinha uma linha azul, digamos assim. Chegou, abordou e ele foi preso em flagrante. Então isso é muito sério. Muito. E aí pegou droga em tal lugar e levou ele preso. Hoje a gente está batalhando lá na STJ para Uma soltar. blusa branca é super Um genérico, absurdo. Exatamente. Exatamente. Qualquer pessoa podia passar por ali e ser preso. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria, porque esse caso dele acontece todo dia. Então a gente vai vendo essa política Sim. antidrogas como que ela funciona, né? Até a gente conseguir provar que esse rapaz não tinha nada com nada. Uhum. E agora, outro caso. Peguei um caso de tráfico interestadual, 25 quilos de droga, mais as sementes. Sementes. E aí ele foi preso e estava cumprindo pena há 1 ano e me procurou para um PAD. Ele cometeu uma falta disciplinar e seria para eu auxiliá-lo nesse PAD. E eu tenho... O que seria um PAD? É um procedimento disciplinar. Ele cometeu alguma falta ali dentro do Ele já presídio. estava preso. É um Já estava procedimento preso. administrativo pra Dentro quem do já tá preso. É um presídio. processo dentro do processo. Entendi. Exatamente. Entendi. E aí eu tenho muito costume de analisar o processo de conhecimento, o processo que ele foi condenado, para ver se ali não tem nada que possa ser feito. Quando eu verifiquei, ele tinha direito ao privilégio, que é uma causa de diminuição de pena, que tira a hediondez, né, do crime, que é aquele traficante que não é habitual, que faz muita diferença na vida da pessoa. E tinha sido afastado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com uma fundamentação que não poderia ter sido utilizada. A gente chama de inidônea, né? Falei, fulano, eu não vou mexer nesse PAD seu, não. Deixa o pau quebrar. Eu vou te ajudar com uma coisa que eu acho que vai ser melhor para você. E entrei com um habeas corpus substitutivo do recurso próprio, que eu já tinha transitado julgado, não cabia mais recurso, lá para o STJ, porque o que o Tribunal de Justiça de São Paulo falou? Não, porque ele estava carregando semente, então ele era traficante habitual. Como diz Litz, a semente não tem faz THC, nada.
Semente não tem nada. Então, por conta da A semente, semente é só o potencial, ela não existe ainda ali, a substância. então, por conta dessa semente, ele utilizou disso aí para negar esse benefício que na cabeça dele era um traficante habitual, porque ele carregava semente. E eu levei isso para STJ. Falei, ó, semente, né? Expliquei, né? Não tem nenhum poder de nada, né? Enfim, rebati toda essa fundamentação e no outro dia esse habeas corpus foi concedido. Com a retirada da hediondez do crime, ele tinha direito ao indulto, a um perdão de pena. E aí eu consegui o HC, consegui um indulto, ele foi solto. Ele me contratou. Num dia, em 7 dias, ele estava na rua. Então, olha Que só. O beleza, poder de uma defesa bem feita, né? Porque se ela fizesse só o que ela foi contratada para fazer, que era o PAD, Sim, não ia Isso adiantar aí, nada, ele ia não. continuar lá, ia responder ali, às vezes não ia tirar o PAD, mas ia continuar preso, né? exatamente. E a gente tem muitos casos, assim, né, de quantidades ínfimas, de prisão, e até a gente conseguir comprovar, e a gente precisa ir para as instâncias, superiores. A pessoa já ficou presa 1 ano, 2 anos, meses, e ela tá ali cumprindo pena, e tá ali, né, às vezes é um usuário, porque a gente tem essa problemática também no judiciário muito grande. E a gente tem um judiciário muito acusador, então eles não querem, eu vejo muito isso, que não querem analisar realmente a situação, o contexto, né? E aí vai para o tráfico. E nem essa causa de diminuição eles querem dar. E aí a gente precisa subir, precisa subir. E às vezes aquele que não tem condição de ter um advogado particular fica ali restrito com a liberdade porque não teve esse acesso, né? Com Falta de certeza. informação também, né? Que eles não têm. Exatamente. Vou puxando aqui então a próxima pergunta é: o que que mudou na sua vida desde que a cannabis passou a fazer parte da sua rotina? Primeira coisa foi me trazer qualidade de vida, né? Me trazer concentração para que eu consiga colocar a energia em uma coisa de cada vez. Eu tinha essa confusão mental, esse desequilíbrio emocional, esse estresse, e veio me trazendo equilíbrio. Eu acho que é essa palavra. É muito do que você disse. A gente consegue ter uma organização, consegue colocar um objeto em cada gaveta, um objeto em cada caixinha, e a gente consegue ter qualidade de vida. Acho que é isso. Maravilha. E o que Ótimo. é que não pode faltar na sua visão quando sair uma regulamentação mais completa sobre esse assunto? Eu acredito que a gente precisa pensar muito em questão tributária para não inviabilizar, porque eu acredito que o tráfico ele vai continuar dependendo das circunstâncias dessa regulamentação, tá? Então a gente precisa realmente pensar como um todo, pensar em todas as realidades e tentar trazer uma carga tributária que vá ser para atender a realidade de todas as classes E sociais. Acho cumprir que a é isso. função de diminuir o tráfico, né? Porque você coloca uma carga tributária que só um milionário vai conseguir cumprir, não vai Não fazer vai nem adiantar. cosquinha. Exatamente. Então a gente vai trazer uma nova problemática, Uhum. em vez de resolver. Legal. Você quer fazer alguma pergunta? Ou a gente já vai puxando para o final? Tá ótimo. Então, vamos encaminhando aqui para o final. O que que você gostaria de falar que a gente não perguntou? E também para você falar das suas iniciativas. Tá E joia. onde que o pessoal te encontra também nas redes sociais. Claro. Queria muito agradecer, primeiramente, por esse canal de debate, né? Eu acredito que a crítica à lei de drogas eu trouxe para vocês, essa questão da, da multa criminal nessa realidade também é importante se falar, eu falei. Eu acho que é isso, né? Beleza. Sigo com o meu tratamento, tem 4 meses só, fez muita diferença já na minha vida e eu tenho certeza que eu, né, enfim, eu vou colher frutos disso também lá na frente, porque eu tenho uma agenda muito apertada, né? Palestrante,
também. Se você quiser divulgar seus cursos, pode ficar à Claro. vontade. Então, eu tenho meu curso de dosimetria de pena, que eu ensino advogados criminalistas a tentarem atender aí essa realidade social também para o cálculo de pena, rebatendo ilegalidades, né, arbitrariedades que a gente encontra também numa pena muito alta, tentar trazer a pena justa. A minha próxima turma é em julho, com foco em recurso especial. Então, quem tiver interesse, eu estou nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, é @luisadrummond027. E podem fazer contato comigo. Se tiverem dúvida também em relação ao tratamento, eu vou começar a produzir conteúdo e vou trazer um pouquinho também dessa realidade. Eu já mostro a minha rotina, meu cotidiano para todo mundo nas redes sociais. E como faz parte agora da minha rotina, eu vou mostrar também. E é isso. Muito obrigada, meninas. Então é isso, esse foi mais um episódio de Raiz Informativa. Já curte, segue a gente, né? Se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa conhecer um pouco mais sobre isso.